O mesmo espírito guiou a revista Época que, em sua edição de 14 de junho de 1999, estampou uma grande reportagem sobre a ciência de escrever bem, acerca da redação no vestibular. Entre as melhores redações apresentadas naquele ano ao vestibular da Universidade de São Paulo estava a de Henrique Suguri, 17 anos, que em determinado momento assim se expressou, página 81. O Brasil hoje não é europeu, africano, asiático, indígena. Nós somos a mistura exata de tudo isso, completamente diferentes das nossas origens, únicos. E apesar disso, estamos indiscutivelmente atrelados aos princípios da nossa matriz. Talvez o ano 2000 possa servir para abrirmos os olhos e, em vez de comemorarmos os nossos 5 séculos coloniais, enterrarmos o que sobrou deles. Essa belíssima declaração de independência, essa consciência da especificidade cultural do povo brasileiro, essa valorização de nossa identidade nacional única, parece que não foi totalmente compreendida pelos autores da reportagem, pois estes, em vez de aceitar o convite do jovem vestibulando para enterrar o que sobrou dos 5 séculos de colonização, fizeram questão de comprovar ao contrário, que ainda estamos indiscutivelmente atrelados aos princípios da nossa matriz, incluindo aí, é claro, os princípios linguísticos. Digo isso porque na página 84 da mesma reportagem aparece um quadro chamado Como Escrever Bem, que tem como subtítulo Dicas que valem para brasileiros de todas as idades. Acontece que a primeiríssima destas dicas é a seguinte: o uso do gerúndio empobrece o texto. Lembre que não existe gerúndio no português falado em Portugal. Ora, se são dicas para brasileiros que querem escrever bem, por que motivos eles têm de se lembrar do que existe ou não existe no português de Portugal? A dica, além de deixar à mostra sua inspiração neocolonialista, também afirma uma inverdade linguística. No português de Portugal existe sim o gerúndio. A título de curiosidade, lembro-me do Fado do Ciúme, sucesso na voz de Amália Rodrigues, uma das maiores cantoras portuguesas de todos os tempos, cuja letra a certa altura diz: antes prefiro morrer do que contigo viver, sabendo que gostas dela. Esse sabendo outra coisa não é senão um gerúndio. Aproveito para chamar atenção para o antes prefiro do que, indício de que os portugueses também erram na hora de usar o verbo preferir. O que não existe no português falado em Portugal é a construção do tipo estou comendo, ela está telefonando, Pedro esteve trabalhando muito. Situações em que os portugueses usam a preposição a, seguida do verbo no infinitivo. Imagine agora se algum de nós brasileiros disser por aí frases como estou a comer, ela está a telefonar, Pedro esteve a trabalhar muito, que são uma das características mais marcantes do português de Portugal. Como não me canso de repetir,
são simplesmente diferenças de uso. E diferença não é deficiência nem inferioridade. Quanto tempo ainda teremos de esperar para nos darmos conta de uma vez por todas de que somos completamente diferentes das nossas origens? Únicos, como tão brilhantemente escreveu Henrique Suguri em sua redação de vestibular. Por causa desse preconceito, é que somos obrigados a ensinar e aprender que o certo é dizer e escrever "dê-me um beijo" e não "me dá um beijo", e que é errado dizer e escrever "assistir o filme" e "aluga-se casas", porque lá em Portugal não é assim que se faz. O mito de que brasileiro não sabe português também afeta o ensino de línguas estrangeiras. É muito comum verificar entre professores de inglês, francês ou espanhol um grande desânimo diante das dificuldades de ensinar o idioma estrangeiro. E é mais comum ainda ouvi-los dizer: os alunos já não sabem português, imagine se vão conseguir aprender outra língua, fazendo a velha confusão entre língua e gramática normativa. É muito fácil atribuir aos outros a culpa do nosso próprio fracasso. Assim, em vez de buscar as causas da dificuldade de ensino na metodologia empregada, nas diferenças de aptidão individual para o aprendizado de línguas ou na competência do próprio professor, é muito mais cômodo jogar a culpa no aluno ou na incompetência linguística inata do brasileiro. É curioso como muitos brasileiros assumem esse mesmo preconceito negativo também em relação a outras línguas, defendendo sempre a língua da metrópole contra a língua da ex-colônia. É o nosso eterno trauma de inferioridade, nosso desejo de nos aproximarmos o máximo possível do cultuado padrão ideal, que é a Europa. Todo santo dia tenho de ouvir alguém me dizer que prefere o inglês britânico, porque acha o inglês americano muito feio. A essas pessoas eu dou sempre a mesma resposta: aprenda o inglês britânico se quiser ler Shakespeare. Mas se quiser dominar uma língua de uso internacional, aceita em todos os cantos do mundo como veículo de intercâmbio cultural, comercial, diplomático, tecnológico, científico, etc., aprenda o inglês americano. Se algum de nós disser a um norte-americano que ele não sabe inglês, ou que o inglês falado nos Estados Unidos é errado ou feio, ele de certo vai ficar chocado com nossa ignorância. Afinal, existe um argumento mais do que convincente para rebater essa acusação: o tamanho do país e a quantidade de falantes de inglês que ali vivem, além da importância dos Estados Unidos no panorama mundial. O mesmo argumento vale para o português do Brasil. Nosso país é 92 vezes e meia maior que Portugal e nossa população é quase 15 vezes superior. Quando se trata de língua, temos de levar em conta a quantidade.
Só na cidade de São Paulo vivem mais falantes de português do que em toda a Europa. Além disso, o papel do Brasil no cenário político-econômico mundial é de longe muito mais importante que o de Portugal. Não tem sentido nenhum, portanto, continuar alimentando essa fantasia de que os portugueses são os verdadeiros donos da língua, enquanto nós a utilizamos e mal, apenas por empréstimo. Existe embutida nesse mito a ilusão de que os portugueses falam e escrevem tudo certo e que seguem rigorosamente as regras da gramática ensinada na escola. A professora Irandé Antunes, de quem tive a honra de ser aluno na Universidade Federal de Pernambuco, me contou que quando estava para embarcar para Portugal, onde viveria alguns anos preparando seu doutorado, muitas pessoas no Brasil lhe disseram: "Você vai morar em Portugal? Então agora seus filhos vão aprender a falar direito." Não é nada disso. Assim como nós aqui cometemos nossos pecados contra a gramática normativa, os portugueses também cometem os deles, só que, mais uma vez, diferentes dos nossos. Em Portugal, por exemplo, o plural de tu não é vós, como querem as gramáticas normativas. O plural de tu é vocês. Pois bem, na hora de usar os possessivos, os portugueses usam vosso barra vossa, que, teoricamente, só poderiam ser usados com referência a vós. Vocês trouxeram os vossos filhos? E num livro editado em Portugal, encontrei a seguinte pergunta: não vos sucede sentirem-se, por vezes, um pouco indefinidos? É a famosa mistura de tratamento que causa tanto arrepio e dor de estômago nos gramáticos conservadores. Mistura que, em termos científicos e não preconceituosos, deve ser analisada de fato como uma reorganização do sistema pronominal da língua, tanto a de lá como a de cá. Então, não há por que continuar difundindo essa ideia mais do que absurda de que brasileiro não sabe português. O brasileiro sabe o seu português, o português do Brasil, que é a língua materna de todos os que nascem e vivem aqui, enquanto os portugueses sabem o português deles. Nenhum dos dois é mais certo ou mais errado, mais feio ou mais bonito. São apenas diferentes um do outro e atendem às necessidades linguísticas das comunidades que os usam, necessidades que também são diferentes. Em seu livro Emília no País da Gramática, publicado em 1934, Monteiro Lobato já chamava a atenção para esse tipo de preconceito, que, no entanto, continua firme e forte no Brasil de hoje. Numa conversa com as crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo, a velha dona Etimologia lhes diz, páginas 100 e 101. Uma língua não para nunca, evolui sempre, isto é, muda sempre. Há certos gramáticos que querem fazer a língua parar num certo ponto e acham que é erro dizermos de modo diferente do que diziam os clássicos. Quem vem a ser clássicos? Perguntou a menina Narizinho.
Os entendidos chamam clássicos aos escritores antigos, como Padre Antônio Vieira, Frei Luís de Souza, o Padre Manuel Bernardes e outros. Para os carranças, quem não escreve como eles está errado. Mas isso é corteza de vistas. Esses homens foram bons escritores no seu tempo. Se aparecessem agora, seriam os primeiros a mudar ou a adotar a língua de hoje para serem entendidos. A língua variou muito e, sobretudo, aqui na Cidade Nova, no Brasil, inúmeras palavras que na Cidade Velha, Portugal, querem dizer uma coisa, aqui dizem outra. Também no modo de pronunciar as palavras existem muitas variações. Aqui todos dizem peito, lá todos dizem paito. Embora escrevam a palavra da mesma maneira. Aqui se diz tenho e lá se diz tanho. Aqui se diz verão e lá se diz vrão. Também eles dizem por lá batata, bacalhau, baca, besouro. Lembrou Pedrinho. Sim, o povo de lá troca muito o V pelo B e vice-versa. Nesse caso, aqui nesta cidade se fala mais direito do que na cidade velha, concluiu Narizinho. Por quê? Ambas têm o direito de falar como quiserem e, portanto, ambas estão certas. O que sucede é que uma língua, sempre que muda de terra, começa a variar muito mais depressa do que se não tivesse mudado. Os costumes são outros, a natureza é outra, as necessidades de expressão tornam-se outras. Tudo junto força a língua que emigra a adaptar-se à sua nova pátria. A língua desta cidade, Brasil, está ficando um dialeto da língua velha. Com o correr dos séculos, é bem capaz de ficar tão diferente da língua velha como esta ficou diferente do latim. Vocês vão ver. Monteiro Lobato, que morreu em 1948, estava muito mais por dentro das noções da linguística moderna do que muito autor de gramática que está por aí hoje, vivo e bolindo, como se diz no Nordeste. É espantoso que a figura do gramático autoritário e intolerante, ridicularizado por Lobato na personagem do professor Aldrovando Cantagalo em seu delicioso conto O Colocador de Pronomes, de 1924, tenha voltado à cena neste fim de século, sob a roupagem enganosamente moderna da televisão, do computador e da multimídia.